Você já parou pra pensar por que que a gente demora tanto tempo pra sair de relações tóxicas, fracassadas? Aqueles relacionamentos que a gente já sabe que tinha que terminar há um tempão, mas mesmo assim a gente demora uma eternidade. E aí depois que você termina, você fica pensando, nossa, por que que eu não terminei antes? Já sabia que não estava dando certo, que não daria certo, e mesmo assim fiquei um tempão. Eu recebo esse tipo de comentário em consultorias minhas, né? Com mulheres que às vezes terminam um relacionamento muito longo, de 8, 10 anos, 6 anos, né? Acho que passou de 4, 5 ali já é considerado até um relacionamento longo. E muitas delas já falam que praticamente na metade do relacionamento, assim, lá pro quarto ou terceiro ano, ela já sabia que era para terminar. E o pior, às vezes elas contam que desde o começo já existia indicativos, né? Já tinha certos indícios de que aquilo ali não ia para frente. Mesmo assim, a pessoa paga para ver, né? A pessoa continua. Eu mesmo já estive em relacionamento assim também. Mas a partir do momento que você tem consciência, talvez você só acelere o processo, né? Não só a consciência, né? A consciência e a coragem de terminar, a coragem de seguir a sua intuição. Porque o mais difícil não é nem você decidir alguma coisa. O mais difícil não é você tomar uma decisão. Tomar a decisão de terminar, tomar a decisão de entrar no relacionamento, tomar a decisão, enfim, de qualquer coisa na sua vida. Difícil é você sustentar com a decisão. Porque essa decisão, ela vem várias vezes, né, durante o relacionamento. E não necessariamente tóxico, tá? Relacionamento que não tá bom. Ele vem, essa decisão. O pensamento vem, aquele momento racional seu, ele aparece. Aí às vezes você decide, às vezes você deixa pra lá, aí você empurra pra barriga, depois você tenta se convencer que dá pra ficar mais tempo, tenta se convencer que não é você que tá desistindo fácil demais. Às vezes isso acontece. Só que o difícil é realmente você não só decidir, mas você sustentar a decisão, você ir até o final. E eu fico refletindo, né, por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente encarar certas situações de frente, assim, realmente sustentar isso? Por que é tão difícil terminar um relacionamento que você já viu que já não era para dar certo, já não estava dando certo, na verdade? Como eu falei, né, essas alunas de consultoria minha, no quarto ano do relacionamento, o relacionamento durou 8, no quarto ano ela já sabia que tinha que terminar, e empurrou com a barriga 4 anos a mais. Às vezes a mulher tá com um cara que diz que não quer ter um filho e ela quer ter filho, né? Ela quer ser mãe. Por que ela perdeu tanto tempo a mais nesse namoro, que às vezes nem casamento é, mas muitas vezes é casamento também, noivado, enfim, situação mais séria ali? Por que ela perdeu tanto tempo já sabendo que aquilo ali não daria em nada? Eu sempre na expectativa de mudar a cabeça da outra pessoa, né? A gente sempre tem essa expectativa de que a gente vai conseguir fazer com que a pessoa melhore dentro do nosso ponto de vista, da nossa expectativa. E a lição que eu entendo disso tudo é que, primeiro, que a gente não tem esse controle, né? A gente não consegue muitas vezes mudar aquela pessoa só muda por ela mesma, só muda se ela realmente entender. E às vezes a nossa esperança é justamente essa, né? Fazer a pessoa entender que a nossa perspectiva ela é um pouco mais madura, a nossa perspectiva está mais certa que a dela, né? Isso em qualquer assunto. Mas a nossa dificuldade é realmente entender que a outra pessoa é outra pessoa. Se você tenta mudar, ou se você entra num relacionamento com várias questões para resolver, muito provavelmente você não vai resolver elas. Porque você está tentando mudar aquela pessoa, mudar aquela crença daquela pessoa, mudar a projeção de futuro que ela tem. Então a lição que eu tenho desses exemplos, né, e eu incluo os meus relacionamentos nisso também, é que você não pode mudar a pessoa. Tem certas coisas que você precisa ser flexível, obviamente, mas certas coisas não são flexíveis. A pessoa às vezes já tem uma crença muito enraizada ou uma visão de mundo muito enraizada e você não pode tentar mudar aquela pessoa. Não é que você não pode, né? É a perda de tempo. Você vai bater de frente muitas vezes com quem ela é. E por que a gente fica tanto tempo, né? Por que a gente demora tanto para agir? Eu acho que isso vem de uma zona de conforto. Eu acho que isso vem da gente se convencer de que, né, já estamos tanto tempo aqui, né? Vamos continuar mais tempo. E aí você tem duas escolhas. De fato, viver pelo resto da sua vida infeliz com aquela decisão que no fundo você sabe que não era melhor ter continuado, ou você aceitar que perdeu o tempo da sua vida e terminar o quanto antes, para você não perder mais tempo. Porque o que eu mais vejo também nesse sentido é que eventualmente as pessoas vão terminar, eventualmente você vai chegar num ponto
tão desgastante, tão de saco cheio, que você, e não só o desgaste, mas a maturidade sua de tomar essa decisão e sustentar ela. Muitas vezes a gente demora mais tempo porque a gente não tem a maturidade ou não tem a coragem, mas essa coragem vem com o tempo. Em algum momento você vai se desgastar, em algum momento você vai chegar num fim onde não tem mais para onde ir, a não ser realmente ficar mais e mais desgastado dentro da relação. Aí quando o seu emocional tá no limite, você termina por limite físico e mental e emocional, e não por uma decisão racional. A gente tende a ignorar a nossa razão, sabe? Eu acho que eu vejo esse padrão também, principalmente nas mulheres, assim, porque eu atendo mulheres, tá? Acho que os homens também se enganam, as pessoas no geral se enganam, mas o homem tende a ser um pouco mais racional nesse sentido. As mulheres ignoram o racional, elas ignoram às vezes o instinto, dizendo ali que, cara, isso não tá certo, tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa errada, mas, né, parte de você quer ficar, parte de você quer melhorar o cara, parte de você quer tentar fazer diferente, quando você já viu ali no primeiro ano, no segundo ano, naquela fase de conhecer a pessoa, que tem alguma coisa errada e que talvez não adianta conversar. Claro, eu sempre sou da filosofia que você tem que conversar com a pessoa, tentar alinhar, mas a partir do momento que você viu que não tem mais alinhamento, a partir do momento que você já tentou mudar várias vezes ou tentou fazer com que a pessoa melhorasse em certo ponto, né, porque tudo isso depende do que a gente está falando aqui, né, até certo ponto você consegue direcionar a pessoa de uma forma melhor dentro da sua visão de mundo, mas também existe a essência daquela pessoa ali que você não consegue mudar. O que você está tentando de fato mudar naquele relacionamento? O objetivo com esse vídeo aqui é fazer você entender que muitas vezes você não precisa chegar no limite, não precisa chegar no máximo daquele relacionamento, você não precisa ir até aonde você aguentar quando você já viu que aquilo deveria ter um fim, quando você já viu que aquilo não vai mais para frente, aquilo ali não tá saudável, ou vai ficar cada vez mais difícil de lidar, né? Não precisa chegar no seu limite. O tempo passa, né? A gente não tem tanto tempo assim quanto a gente acha que tem, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil se relacionar, e muitas das vezes a gente se arrepende de não ter feito algumas coisas antes na nossa vida, e relacionamento também tá nesse sentido, né? tá dentro dessa filosofia. Às vezes a gente termina um relacionamento que já era para ter acabado há um tempão, ou não era nem para ter começado. Então, o objetivo aqui é tentar fazer com que você racionalize mais as coisas e tome decisões mais racionais, sem medo, né? Sem esperar chegar no seu limite. Você não precisa ir até o seu limite em tudo. Você viu que está indo na direção errada, você muda a tua rota. Faça dentro das suas capacidades ali o que for possível, mas quando você viu que não dá mais, abre mão do seu relacionamento, abre mão da sua carreira, que às vezes você está querendo mudar, abre mão do seu estilo de vida que você já viu que tem que alterar, né, melhorar. Foca em agir o mais rápido possível e ser menos passivo em relação às coisas. Menos ilusão, mais intenção.